Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de fazer um passeio histórico pelo desenvolvimento da matemática na Índia. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixe o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que tem alguma curiosidade a respeito da história da matemática. Além disso, eu vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é discorrer brevemente a respeito do desenvolvimento da matemática na Índia, mas aqui eu não farei nada muito aprofundado. A ideia é que você tenha, ao final desse vídeo, uma visão panorâmica de como a matemática se desenvolveu na região do Rio Indo e principalmente de quais eram os principais objetos matemáticos estudados naquele período. Portanto, sem mais delongas, passemos então a ter essa conversa. De escavações arqueológicas em Mohenjo-Daro e Harappa, na região do Rio Indo, que fica no Paquistão, é sabido que existiu uma civilização em 2500 a.C., que durou por um milênio. Esta civilização original, que morava na região do Rio Indo, era um amálgama de muitas culturas diferentes, tendo em vista que os antropólogos identificaram 5 tipos físicos diferentes entre os restos mortais que foram encontrados por lá. E muitos dos artefatos encontrados na região vieram da Mesopotâmia, o que indica então que entre essa civilização que habitava o Rio Indo e os mesopotâmicos havia algum tipo de comércio. Aliás, aqui eu preciso fazer uma diferenciação entre 3 palavras que eu vou utilizar ao longo do vídeo. A primeira é indiano. Indiano é aquela pessoa que nasceu na Índia, o país como conhecemos hoje. Quando eu falar Hindi, eu estou me referindo aos habitantes que estavam ao longo do Rio Indo. O Rio Indo engloba a Índia e o que a gente entende hoje por Paquistão. E quando eu falar hindu, eu estou me referindo ao adepto do hinduísmo, ou seja, aquele membro desta religião específica. Então, isso precisa ficar claro. Há uma diferença entre hindi, indiano e hindu. Isso esclarecido, sigamos em frente. Quando nós desejamos falar a respeito da história da Índia, existem alguns elementos que são principais. O primeiro elemento é aquilo que nós chamamos de civilização ariana, ou também chamada de civilização árica. Alguns autores utilizam esse nome porque o termo ariano ganhou uma conotação muito negativa em virtude daquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Portanto, para diferenciar o termo e para que não haja confusão com aquele que é um dos períodos mais macabros da história recente, alguns autores, ao invés de usar civilização ariana, utilizam o termo civilização árica. E o que vem a ser essa civilização ariana ou árica? A civilização original hindi, como eu disse, era composta por um amálgama de culturas diferentes. E dentro dessa civilização era possível identificar 5 povos distintos. Essa civilização original desapareceu por volta de 1500 a.C. E só em 1925 é que os cientistas e historiadores descobriram que ela de fato existiu. Então, a civilização original durou cerca de um milênio e por volta de 1500 a.C. ela desapareceu. Acredita-se que essa primeira civilização foi subjugada por volta de 1500 a.C. por um povo vindo da região noroeste, e este povo é conhecido como ariano. O termo ariano vem de Arya, que significa nobre. E a civilização ariana ou árica expandiu-se em pequenos reinos e durou também cerca de um milênio.
A linguagem dos arianos era chamada de sânscrito, e alguns clássicos da literatura e das ciências foram escritos nesta língua. Sendo assim, de maneira muito parecida com o que acontece com a língua inglesa atualmente, o sânscrito serviu como uma espécie de linguagem única para os arianos, numa tentativa de preservar os próprios valores culturais e transmiti-los para gerações futuras. Durante o período da civilização ariana, o sânscrito falado começou a divergir do sânscrito escrito, de maneira similar ao que acontece com a língua portuguesa hoje. Você tem o português formal e o português coloquial. Dos trabalhos mais conhecidos nesta língua estão os Vedas, que é um compêndio de 4 livros, e Vedas significa conhecimento. Este trabalho, em particular, sofreu adições ao longo dos séculos e este trabalho também contém alguns textos matemáticos. Na segunda metade do século VI a.C., um pouco antes do fim da civilização ariana, duas figuras históricas bastante importantes apareceram. A primeira foi Gautama Buda, que também é conhecido como Siddhartha Gautama. Ele nasceu em 563 a.C. e morreu em 479 a.C. E ele era herdeiro de um reino perto do Himalaia. A jornada espiritual de Gautama Buda fundou o budismo. Então, essa figura histórica a qual estou me referindo é o que hoje conhecemos como Buda. A segunda, Mahavira, que viveu entre os anos de 599 e 527 a.C., é menos conhecida, mas é importante para o desenvolvimento da matemática. De maneira similar a Buda, Mahavira também foi responsável pela fundação de uma religião, o Jainismo. O Jainismo, que nos tempos atuais ainda possui muitos seguidores, se baseia fortemente na ideia da cadeia dos seres. Esta cadeia é uma ideia que é recorrente nas religiões, na filosofia e na biologia, e ela parte do pressuposto que há alguma espécie de ligação linear entre os seres de acordo com a sua importância. No caso dos jainistas, eles acreditavam que os seres que tinham 5 sentidos estavam no topo dessa cadeia e os seres que tinham um sentido apenas estavam na base dessa cadeia. E, portanto, eles classificavam a importância dos seres em virtude da quantidade de sentidos que eles possuíam. Um outro fator que é importante de ser citado quando estamos falando a respeito da história da Índia é a presença dos muçulmanos na Índia. A rápida expansão dos muçulmanos do deserto da Arábia no século VII os levou a invadir a Índia por volta do século VIII. Eles invadiram os vales mais meridionais, ou seja, aqueles vales que estavam mais ao sul do rio Indo. E ali eles construíram o Império Omíada, enquanto o restante da Índia manteve sua independência por mais 300 anos. Depois desse período, afegãos e turcos invadiram a parte independente da Índia. E, durante esta invasão, e justamente por essa colonização, boa parte dos conhecimentos índios foram parar em Bagdá. Bagdá, naquela época, era o grande centro da cultura muçulmana. O domínio muçulmano sobre a Índia durou até o século XIV, quando os exércitos de Tamerlão foram derrotados pela dinastia chinesa Ming. A Índia, que havia sido devastada nesse combate, foi conquistada um século depois pelo imperador mongol Akbar o Grande, cujo antepassado mais conhecido é Gengis Khan. O Império Mongol durou cerca de 3 séculos e, neste período, aconteceu um grande intercâmbio e crescimento cultural da região toda. Mas, curiosamente, durante este período, a língua falada não era o árabe e tampouco era uma língua hindi. A língua administrativa que reinou durante a região do rio Indo era o persa. Então, como eu disse, os mongóis dominaram a Índia durante bastante tempo. Só que, nos séculos 17 e 18, as companhias francesas e inglesas começaram a brigar pelo comércio com o Império Mongol. A vitória inglesa durante a Guerra dos 7 Anos, que durou de 1756 a 1763, deixou os ingleses no controle dessas rotas comerciais. Em paralelo a isso,
o Império Mongol entrou em declínio em virtude de divisões internas. E aí perceba, como o Império Mongol entrou em declínio, a Índia deixou de ser governada por este império. Consequentemente, onde não há governo nenhum, aquele que possui determinada força acaba ocupando. Nesse sentido, a Inglaterra acabou anexando a Índia ao seu território. Este domínio britânico durou cerca de 200 anos e ele terminaria somente após o fim da Segunda Guerra Mundial. Para ficar mais claro, o movimento por independência da Índia teve seu ápice em 1947, quando aconteceu a lei que permitia a independência da Índia. Portanto, a Índia se tornou independente do ponto de vista histórico ontem. Nesse período, muitos textos índios foram traduzidos para o inglês e esse conhecimento acabou chegando à Europa e se tornou parte da ciência mundial. E no caso da Índia independente, este é o período histórico mais recente e é marcado pelo renascimento econômico e cultural, tendo beneficiado sobremaneira a matemática. Tendo então compreendido como aquela região se desenvolveu até o tempo presente, nós podemos falar um pouco a respeito do desenvolvimento da matemática durante este período todo. A matemática desenvolvida neste período naquela região pode ser dividida em 3 momentos. O primeiro começa por volta de 900 a.C. e, basicamente, é composto por resultados individuais que constavam do Vedas. O segundo começa com os tratados chamados Siddhantas, cujo objeto principal era a astronomia, e esses tratados surgiram no século II. Curiosamente, o Almagesto de Cláudio Ptolomeu também surgiu no mesmo século. Os resultados apresentados por esses tratados influenciaram o desenvolvimento da matemática pelos próximos 1500 anos. E o terceiro período, consequentemente, começa com o domínio britânico, no momento em que há o intercâmbio de conhecimento entre a Índia e a Europa. E como a linguagem era diferente, neste momento identificou-se a necessidade de universalizar a linguagem matemática. E é por isso que atualmente nós utilizamos símbolos para dizer a mesma coisa. Foi nesse período que começou a preocupação em ter uma única linguagem, assim como o inglês é uma linguagem universal, só que agora focada no campo da matemática. Dos textos que despontam durante o desenvolvimento da matemática, eu posso citar inicialmente os Suva Sutras. No período de 800 a 500 a.C., um conjunto de versos contendo geometria aritmética foram escritos e eles se tornaram parte de Vedas. Estes versos são os Suva Sutras ou Subha Sutras. As duas terminologias são adotadas e basicamente isso significa regras das cordas. Provavelmente este livro foi inspirado pelo uso de cordas como medidas de comprimento, a exemplo daquilo que era verificado no Antigo Egito. Os egípcios também utilizavam cordas para poder mensurar comprimento. No Vedas, os objetos de estudo nas quais elas foram utilizadas eram altares. E 2 acadêmicos que estudaram sânscrito trouxeram contribuições matemáticas importantes. O primeiro foi Pingala, que por volta de 200 a.C. escreveu um tratado chamado Chanda Sutra. E esse tratado só seria compreendido 1200 anos após a sua escrita, porque a maneira que Pingala escreveu era muito obscura e, portanto, o texto não era nem um pouco claro. O segundo acadêmico que eu quero destacar é Panini, que no século V elencou a linguagem sânscrita, estabelecendo 4.000 regras gramaticais que, em vários momentos, acabaram por tornar o sânscrito muito mais difícil de aprender do que qualquer língua indo-europeia. Contudo, ao elaborar o seu texto, ele fez uso da análise combinatória e de algum tipo de pensamento racional que não pode ser definido neste momento, mas quando se analisa que tipo de pensamento é este pensamento pode ser associado ao raciocínio algébrico. Um outro elemento importante que é necessário destacar é a matemática budista e a matemática jainista. O jainismo pregava pela contemplação e pela supressão do prazer sensorial.
Sendo assim, os adeptos do jainismo eram estimulados a estudar matemática em virtude dessa ciência oferecer estímulo mental. Alguns matemáticos, como Mahavira, que é o homônimo do fundador do jainismo, especularam no século IX se algumas operações poderiam ter resultados infinitesimais ou infinitos. E isto era objeto de estudo também dos monges budistas. Os jainistas, em particular, tinham interesse por álgebra combinatória e por números infinitos. E uma curiosidade é que eles usavam a raiz quadrada de 10 como uma aproximação para a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Então, o que os jainistas faziam era o seguinte: o comprimento de uma circunferência, hoje sabemos que é da forma 2πr. O diâmetro de uma circunferência é 2 vezes o raio. Então, quando eu faço essa razão, na realidade, eu encontro o número π. E o que eu estou dizendo é que os jainistas utilizavam a raiz quadrada de 10 como uma aproximação para o número π. Então, perceba que, na realidade, quando nós pensamos no número π, que não tinha esse nome ainda, na prática, a aproximação é muito similar ao valor que utilizamos atualmente. Um outro elemento importante da matemática hindu é o manuscrito Bakshali. O manuscrito Bakshali, cuja imagem você está vendo na tela, foi um texto descoberto em 1881 na vila paquistanesa de Bakshali, daí o seu nome. Acredita-se que ele tenha sido escrito por volta do século VII, muito embora não haja um consenso nesse sentido. Porém, é sabido com toda certeza que ele foi escrito depois do século III, porque o texto cita moedas gregas que só seriam conhecidas após este século. Um outro texto matemático importante a ser destacado são os Siddhantas, e aí você está vendo a imagem de uma edição moderna de um dos Siddhantas. Durante os séculos II, III e IV, cientistas índios compilaram tratados sobre astronomia. Esses tratados é o que se chama de Siddhantas. O significado da palavra Siddhanta é sistema. Um desses tratados, o Surya Siddhanta, que significa sistema solar, está intacto até hoje, no texto original, e ele foi escrito no século IV. Um outro elemento também fundamental quando nós estamos estudando a matemática desenvolvida nessa região são os numerais indo-arábicos, os numerais que nós utilizamos até hoje. O sistema de numeração posicional decimal, tal como o conhecemos, foi introduzido pelos muçulmanos. Portanto, o sistema de numeração que nós utilizamos é uma herança cultural muçulmana. Essa escrita sofreu alterações ao longo dos anos, porque perceba, o primeiro conjunto de caracteres utilizado para descrever números, que são os caracteres Brahmi, não contava com símbolo para o zero. A ideia de utilizar um símbolo para o zero surgiu no século V na Índia, e há indícios de que havia outros símbolos para este fim, mas os trabalhos de Aryabhata I não os identificavam. Contudo, um símbolo chamado Shunya, que quer dizer vazio, constava dos trabalhos de Brahmagupta, um matemático que veio cerca de um século depois de Aryabhata I. Portanto, uma coisa que eu preciso destacar aqui também é que o zero é uma herança cultural índia. E já que falamos em Aryabhata I, quem é esse senhor? Veja, há uma imagem na tela da estátua dele. E por que nós chamamos de Aryabhata I? Porque houve 2 Aryabhata. E aí eu preciso diferenciar um do outro. Então, com os tratados de matemática e astronomia índios, os Siddhantas, estavam dadas as motivações para que as pessoas buscassem compreender as técnicas utilizadas pelos matemáticos índios. Afinal, se eu quero entender quais resultados eles estão trazendo, é necessário que eu compreenda quais ferramentas eles utilizam. O matemático Aryabhata I, que nasceu em 476 e faleceu em 550, viveu, como está indicado, entre os séculos V e VI na cidade de Kusumapura, que é a atual Pataliputra, uma cidade indiana, e escreveu um livro chamado Aryabhatya.
O livro ficou perdido por anos até ser encontrado por estudiosos indianos no século XIX, muito embora ele fosse citado em outros textos. Os conteúdos abordados no Aryabhata eram astronomia e medidas de tempo. Além disso, há referências religiosas no texto, o que indica que Aryabhata era hindu. Quando Aryabhata começa a fazer os seus estudos, surgem centros de pesquisa matemáticos e astronômicos em Kusumapura e também na cidade indiana de Ujjain. Ujjain, inclusive, é o nome atual dessa cidade. E esses centros produziram uma sucessão de bons trabalhos nestas áreas por vários séculos, mesmo após a morte de Aryabhata I. Cerca de 50 anos após o falecimento de Aryabhata, o matemático hindu Brahmagupta, que nasceu em 598 e morreu em 670, ele nasceu na cidade de Sindh, onde é o Paquistão atualmente. E ele escreveu um tratado de astronomia chamado Brahmasputa Siddhanta, ou o Brahma Siddhanta corrigido, que continha 7 capítulos com cálculos. O terceiro matemático que eu gostaria de destacar, e esse é o mais conhecido entre nós brasileiros, é Bhaskara II. Bhaskara II porque houve 2 Bhaskaras. Então, para contextualizar em que período histórico ele viveu cerca de 500 anos após Brahmagupta. Ele nasceu em 1144 na cidade de Bijapur e morreu em 1185. Bijapur é uma cidade indiana. Ele escreveu Siddhanta Shiromani, que é um tratado de álgebra e astronomia em 4 partes. A primeira parte, que é a mais conhecida, se chama Lilavati. Lilavati em hindi significa graciosa, e muitos dos problemas que ele apresentava foram escritos para esta Lilavati. Há uma história, inclusive, que aponta que a tal Lilavati, a tal graciosa em questão, era a filha dele, e essa história é ventilada por séculos. Mas, na realidade, não há um indício histórico de que isso seja verdade. O que se sabe é que ele escreveu Lilavati e, teoricamente, ele estava dedicando esse trabalho todo para a tal Lilavati, que até hoje não sabemos quem é. Há quem diga, inclusive, que a Lilavati seria a matemática em si mesma. A segunda parte, chamada de Vijayanagara, traz a motivação para a escrita do livro, para a escrita do Siddhanta Shiromani. Segundo Bhaskara escreveu em Vijayanagara, o que ele queria era organizar o conhecimento difuso dos matemáticos que o precederam. Portanto, ele queria fazer uma espécie de enciclopédia matemática. E aqui eu vou abrir um parênteses, porque no Brasil utilizamos o termo fórmula de Bhaskara para nos referirmos à fórmula que resolve uma equação de segundo grau. E é necessário falar algumas coisas sobre esse termo. A primeira é que Bhaskara nunca escreveu essa fórmula, até mesmo porque as fórmulas como nós a conhecemos atualmente só seriam desenvolvidas cerca de 400 anos após a morte de Bhaskara. Portanto, Bhaskara não escreveu nem a fórmula de Bhaskara, nem outra fórmula qualquer, porque elas não existiam. O que nos leva, então, a uma segunda possibilidade. Então Bhaskara não escreveu essa fórmula, mas talvez a pessoa que escreveu a fórmula estava utilizando uma ideia que havia sido demonstrada por Bhaskara, de maneira similar ao que acontece com o teorema de Pappus-Gaudinos. Pappus-Gaudinos tem esse nome porque o matemático suíço Paul Jourdan desenvolveu um teorema que é basicamente a ideia que Pappus de Alexandria havia demonstrado séculos antes. Então, poderia-se pensar que a fórmula de Bhaskara ganha esse nome por causa de algo similar. A pessoa escreveu a fórmula, mas era baseada em algo que Bhaskara havia demonstrado bem antes. E a resposta nesse caso também é não, porque os mesopotâmicos, que viveram bem antes de Bhaskara, já sabiam resolver equações de segundo grau, através daquelas técnicas que utilizavam a semidiferença e a média, que no fundo o que eles acabavam resolvendo era um problema de soma e produto. Portanto, a técnica para resolver uma equação de segundo grau já existia antes do Bhaskara, e o Bhaskara nunca escreveu aquela fórmula. E aí a pergunta que se faz é a seguinte: se o Bhaskara não criou o método, se o Bhaskara não escreveu a fórmula, então por que a gente fala fórmula de Bhaskara? A primeira coisa que precisa ser dita é que fórmula de Bhaskara é um termo que só tem no Brasil.
Fora do país, as pessoas se referem a esta fórmula como fórmula da quadrática, para se referenciar a uma equação de segundo grau, ou fórmula da resolução da equação de segundo grau. No caso brasileiro, o que se acredita é que, em algum momento da introdução da matemática no país, algum autor de livro grafou erroneamente esta fórmula como fórmula de Bhaskara. E o resultado é que isso se tornou praticamente um vídeo do TikTok e viralizou. E todo mundo passou a adotar este nome. Mas é necessário ressaltar: Bhaskara nunca escreveu essa fórmula e o método que ele utilizava já era conhecido antes que ele nascesse. Agora, o motivo real para que no Brasil adote-se esse nome é desconhecido. O que há é essa especulação a respeito de uma possível grafia errada. Ainda, nós devemos destacar no desenvolvimento da matemática hindi a influência muçulmana. A cultura matemática indiana refletia a divisão entre as comunidades muçulmanas e hindus. Os conquistadores muçulmanos trouxeram livros da Arábia e da Pérsia, sendo alguns desses textos traduzidos do grego, como o caso de Elementos de Euclides. Essas traduções eram bastante obscuras, e por isso comentaristas indianos escreveram e reeditaram essas traduções para tornar o conhecimento mais acessível, de maneira similar ao que acontecia com os comentaristas gregos. E, para estimular então este estudo e, portanto, o trabalho desses comentaristas, Akbar o Grande criou um currículo escolar que incluía 3/4 do que era chamado de quadrívio na Idade Média. Este currículo criado por Akbar incluía aritmética, geometria e astronomia. E aqui eu vou abrir um parênteses para explicar o que era o tal quadrívio. Para ficar claro o que é isso, quando uma pessoa acessava a universidade na Idade Média, e aí perceba que não é todo mundo que tinha direito a isso, mas aqueles que tinham direito a isso, membros da elite e membros da igreja, eles, no primeiro momento de seus estudos, eles estudavam as 7 artes liberais. Então, o início do percurso educativo nas universidades consistia de 7 artes liberais e o objetivo era alcançar as disciplinas teológicas. As tais 7 artes liberais eram 7 matérias específicas que eram divididas em 2 conjuntos. O primeiro conjunto era chamado de quadrívio, que significa 4 caminhos, e ele está muito próximo do que hoje a gente chamaria de ciências exatas, e era basicamente aritmética, geometria, astronomia e música. Já o segundo conjunto, chamado trívio, ele está muito próximo das humanas, e o trívio, na Idade Média, era composto por lógica, gramática e retórica. Portanto, quem acessava a universidade poderia estudar isso tudo. Em contraponto, aquelas pessoas que não podiam acessar a universidade, que seriam os servos e os escravos, eles só podiam estudar as artes mecânicas. As artes mecânicas basicamente eram alfaiataria, tecelagem, agricultura, arquitetura, alvenaria, vida militar, caça, artes marciais, comércio, culinária, ferraria, metalurgia, ou seja, aquilo que era voltado mais para o trabalho braçal, mais para o trabalho específico. Então havia essa divisão. No período do domínio britânico, uma coisa que é necessária destacar é que durante os 100 primeiros anos do domínio britânico, o que acontecia com o conhecimento hindi é que ele saía da região do rio Indo, ou seja, da Índia e do Paquistão, e ia para a Europa. Levou um século para que a colonização britânica estabelecesse universidades na Índia similares às europeias. E o objetivo dessas universidades era formar oficiais do governo, não era desenvolver ciência nenhuma. Desta forma, todo aquele que quisesse desenvolver alguma ciência, não só a matemática, tinha que depender, de certo modo, da boa vontade dos britânicos. Por exemplo, um dos maiores gênios matemáticos de todos os tempos, se não o maior, Srinivasa Ramanujan, que nasceu em 1887 e morreu em 1920, precisou apelar a matemáticos britânicos para ter a oportunidade de desenvolver seus trabalhos. E, após a independência da Índia, o primeiro-ministro Jawaharlal Nehru, ele transformou as melhorias científicas como objetivo principal de seu governo e, a partir daí, apareceram então excelentes matemáticos.
Mas eu quero destacar basicamente quem é o Ramanujan, que eu acabei de citar. Você está vendo a imagem dele agora na tela, e uma coisa que eu preciso citar para poder destacar a importância dele é que os resultados a respeito de séries de potências que foram descobertos por matemáticos europeus nos séculos 17 e 18 já eram conhecidos dos indianos bem antes. Nesse sentido, quando eu olho para a biografia de Ramanujan, a primeira coisa louvável a ser destacada é que ele foi recusado por universidades na Índia. E, mesmo assim, ele aprendeu matemática sozinho. Ele era autodidata. Depois de publicar alguns artigos em 1911, ele foi aceito na Universidade de Madras. Em 1913, ele apresentou alguns de seus resultados para o matemático britânico D.H. Hardy. Hardy ficou tão impressionado com o que Ramanujan sabia que conseguiu que ele fosse para a Inglaterra. A partir daí, começou uma parceria entre os dois que resultou em vários teoremas que impactam a matemática até hoje. Contudo, o clima inglês não ajudava a saúde do Ramanujan, porque especula-se que ele tenha sofrido de amebíase quando era jovem, e, além disso, ele não conseguia manter as práticas religiosas hindus longe da dieta indiana, e, portanto, ele acabou retornando à Índia em 1919. No ano seguinte, ele acabou falecendo de tuberculose. Há um filme bastante interessante chamado O Homem que Viu o Infinito, que retrata a biografia de Ramanujan. Este filme é inspirado no livro de mesmo nome, e na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para o filme, porque aí se você tiver interesse você pode assisti-lo, e particularmente eu recomendo que você faça isso. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje, espero que tenha sido bastante proveitoso, eu me despeço por aqui. Até a próxima!